Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Hoje eu quero caminhar com vocês ao longo do Salmo 116. Eu vou orar por você também, tá bom? Mas antes de orarmos, nós vamos explorar este Salmo 116, que é um dos salmos mais profundos e pessoais da Bíblia. É possível que o autor tenha sido o rei Ezequias, que estava passando por problemas externos e internos. Ele estava encurralado por laços de morte e atordoado por angústias do inferno. Ele sentia-se nocauteado, digamos assim, pela tribulação e pela tristeza. Então, do porão escuro de sua dor, ele invocou o nome do Senhor. Uma luz iluminou sua mente e ele compreendeu que Deus não estava longe nem indiferente ao seu sofrimento. E é assim que ele descobriu que Deus é justo e misericordioso e vela pelos simples. Este salmo é um testemunho poderoso de gratidão e amor pelo Senhor, nascido de uma experiência de livramento e resposta divina. Vamos descobrir juntos como essas palavras antigas ainda podem falar diretamente aos nossos corações e vidas hoje. Então, já dê o seu like, pois isso é muito importante, tá bom? E eu também peço que vocês façam um comentário muito importante. Eu tenho pedido isso aqui porque isso nos dá a possibilidade de expressarmos nossa fé e confiança em Deus de forma prática e inspira outros a fazerem o mesmo. Então façam o seguinte comentário: Senhor, eu te amo e te invocarei toda a minha vida. Se você ama Deus e deseja invocá-lo, ou seja, deseja recorrer a Ele sempre que for necessário, durante toda a sua vida, expressando sua fé neste Deus, que é o único que pode mudar toda e qualquer situação em sua vida, somente neste caso, faça este comentário. Manifeste o seu desejo publicamente. Esta é uma oportunidade de você demonstrar a sua fé em Deus. Então, qual o comentário? Senhor, eu te amo e te invocarei toda a minha vida. Imagine, povo de Deus, o consolo de saber que o Deus do universo não apenas nos ouve, mas se inclina para escutar nossas orações mais íntimas. O Salmo 116 é uma celebração dessa certeza, uma declaração de amor e confiança em um Deus que é presente e atento. Então, povo de Deus, prepare-se, pois agora vamos mergulhar nas palavras do salmista, explorar exemplos práticos de como Deus nos ouve em nossos momentos de necessidade e descobrir como podemos manter essa conexão viva e constante com o Criador. Se você já se perguntou se suas orações são ouvidas ou se deseja aprofundar sua fé, este é o momento. Fique aqui comigo. Fique com reverência e com toda a atenção. Clame a Deus para que esse Salmo 116 inspire a sua vida, a sua jornada espiritual. Amém? Vamos começar nossa análise? Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Este verso expressa um profundo sentimento de amor e gratidão ao Senhor. O salmista declara seu amor a Deus não apenas por um sentimento religioso abstrato, mas por uma experiência concreta e pessoal. Deus o ouviu. Essa resposta divina, a súplica do salmista, é a base de sua devoção e amor. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei toda a minha vida. Aqui o salmista reforça a ideia de que Deus é um ouvinte atento. O verbo inclinou sugere uma ação deliberada e carinhosa de Deus que se abaixa para escutar os pedidos do salmista. Essa experiência de ser ouvido por Deus leva o salmista a uma decisão de vida: invocar o Senhor para sempre. Há uma relação de confiança e continuidade na comunhão com Deus. Vou trazer aqui alguns exemplos práticos, para que vocês possam entender ainda mais. Imaginem só, alguém passando por um momento de grande angústia, como a perda de um emprego, por exemplo. Essa pessoa ora fervorosamente, pedindo a Deus por direção e provisão. Após um período de espera e persistência na oração, ela recebe uma oferta de emprego inesperada, que atende exatamente suas necessidades. Assim como o salmista, ela pode dizer: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. A experiência de ser ouvida e respondida por Deus fortalece sua fé e gratidão. Considere agora uma pessoa enfrentando uma doença grave.
Ela clama a Deus por cura e conforto. Em meio ao tratamento, ela sente uma paz inexplicável e percebe pequenos sinais de recuperação que os médicos não esperavam. Essa pessoa entende que Deus inclinou seus ouvidos para ela, ouvindo cada oração e sustentando-a através da dificuldade. Com isso, ela decide invocar o Senhor toda a sua vida, reconhecendo sua presença constante e cuidadosa. Agora, pense em um estudante preocupado com um exame importante. Ele ora pedindo sabedoria e compreensão. Durante o estudo, ele sente uma clareza e foco que nunca teve antes. No dia do exame, ele consegue responder às questões com confiança e obtém uma excelente nota. Ele reconhece que Deus inclinou seus ouvidos para a sua súplica e promete buscar a orientação divina em todas as decisões futuras, grandes e pequenas. Ao meditar sobre esse salmo, nós somos convidados a refletir sobre nossas próprias experiências de oração. Quantas vezes, meus irmãos, sentimos que Deus ouviu nossas súplicas? Não é verdade? Como isso impactou o nosso relacionamento com Ele? Essas experiências de respostas divinas, grandes ou pequenas, reforçam nosso amor e compromisso com o Senhor. Assim como o salmista, podemos nos comprometer a invocar a Deus continuamente, confiando que Ele sempre nos ouvirá e cuidará de nós. As cordas de morte me envolveram, as angústias do inferno vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Neste verso, o salmista descreve uma situação de extremo desespero e perigo. As cordas da morte e as angústias do inferno evocam uma imagem de aprisionamento e sofrimento intensos. A expressão aflição e tristeza me dominaram revela um estado de angústia emocional profunda. Essa experiência de quase morte e a sensação de estar à beira do abismo são sentimentos que muitas pessoas podem reconhecer em momentos de crise. Então clamei pelo nome do Senhor. Senhor, salva-me. Aqui o salmista reage à sua situação desesperadora de forma direta e fervorosa. Ele clama pelo nome do Senhor. Este é um ato de fé e dependência total de Deus. A simplicidade e a urgência da oração, Senhor, salva-me, mostram que em momentos de desespero não são necessárias palavras elaboradas, mas um coração sincero que busca ajuda divina. Então vou trazer mais alguns exemplos. Imagine alguém enfrentando uma crise de saúde súbita e grave, como um ataque cardíaco. Durante um momento crítico, essa pessoa sente como se as cordas da morte a estivessem envolvendo. Em meio à dor e ao medo, ela clama a Deus, Senhor, salva-me. Sua oração fervorosa é atendida quando a emergência médica chega a tempo e os médicos conseguem estabilizá-la. A experiência de estar à beira da morte e ser salva renova sua fé e gratidão a Deus. Agora considere alguém lutando contra uma depressão severa, sentindo-se dominado por aflição e tristeza. Essa pessoa se sente como se estivesse presa em um poço sem saída. Em um momento de desespero, ela decide clamar a Deus, Senhor, salva-me. Ela começa a buscar ajuda, encontra um terapeuta, por exemplo, ou um pastor, que a apoia e gradualmente sente uma melhora e seu estado emocional vai melhorando cada vez mais. A sensação de ser ouvida por Deus e encontrar recursos para a sua recuperação traz um novo sentido de esperança e propósito. Agora imagine uma família enfrentando uma crise financeira severa, com dívidas acumuladas e risco de perder sua casa. A angústia de ver tudo desmoronando à sua volta é esmagadora. Em um momento de desespero, eles se reúnem e oram juntos. Senhor, salva-nos. Pouco depois surgem oportunidades inesperadas de trabalho e apoio financeiro de amigos e familiares, permitindo que se reestruturem e recuperem a estabilidade. A experiência de passar pela tempestade financeira e ser resgatados reforça sua confiança na provisão de Deus. Este salmo, meus irmãos, nos lembra que em nossos momentos mais sombrios e desesperadores, Deus está presente e pronto para nos ouvir.
A descrição vívida do salmista sobre a proximidade da morte e a profunda tristeza ressoa com nossas próprias experiências de crise. E a resposta simples, mas poderosa, de clamar ao Senhor nos encoraja a confiar e depender de Deus em todas as circunstâncias. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O salmista começa reconhecendo os atributos de Deus: misericórdia, justiça e compaixão. Esses atributos revelam um Deus que não apenas se importa, mas age com amor e equidade. A justiça de Deus é equilibrada com sua misericórdia e sua compaixão reflete um profundo cuidado pelos seus filhos. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Aqui o salmista destaca a proteção de Deus para os simples, aqueles que podem ser humildes, vulneráveis ou sem recursos. Quando ele estava sem forças, foi Deus quem o salvou, demonstrando que nos momentos de maior fraqueza, podemos contar com a intervenção divina. Glória a Deus por isso. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Este verso é uma autorreflexão do salmista, falando consigo mesmo para retornar ao descanso. É um lembrete de que, diante da bondade e fidelidade de Deus, podemos encontrar paz e tranquilidade. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar. O salmista reconhece o livramento total de Deus, da morte, das lágrimas e das quedas. Isso mostra que a salvação de Deus é abrangente, afetando todas as áreas da vida. Para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. O objetivo do livramento é claro: permitir que o salmista ande diante de Deus na terra dos viventes. Isso indica uma vida de comunhão contínua com Deus, vivendo com integridade e propósito. Eu quero trazer alguns outros exemplos práticos para que possamos compreender melhor estes versículos de 5 ao 9. Imagine alguém que sobreviveu a uma doença grave como o câncer. Um caso recente de um amigo muito querido meu, Fernando, marido da Marcinha, foi de que ele foi completamente curado. Alguns pontos de câncer em seu organismo sumiram sem que os médicos soubessem a causa. Ele fez o tratamento e hoje não resta câncer algum mais em seu corpo. Glória a Deus por isso. Uma luta tremenda, mas ele conseguiu. Então esse é um exemplo parecido com o dele. Durante o tratamento, essa pessoa experimentou a misericórdia e a justiça de Deus, sentindo a compaixão divina através do apoio de amigos, familiares e da comunidade de fé. Mesmo nos momentos mais fracos, ela sentiu proteção e a salvação de Deus. E daí, após a recuperação, essa pessoa encontra descanso na alma, reconhecendo a bondade de Deus em sua vida. Foi exatamente isso que aconteceu com esse meu amigo querido, com o Fernando. Então, com gratidão, essa pessoa agora vive cada dia consciente da presença de Deus, comprometida em andar na terra dos viventes com propósito renovado. Agora pense em alguém que sobreviveu a um grave acidente de carro. No momento do impacto, a pessoa clama a Deus e milagrosamente é salva de ferimentos fatais. Durante a recuperação, ela experimenta a misericórdia e a compaixão de Deus através do cuidado dos profissionais de saúde e do suporte de sua família e amigos. Ela sente a proteção de Deus, reconhecendo que foi Ele quem a salvou quando estava sem forças. Ao refletir sobre a experiência, ela sente sua alma retornar ao descanso, agradecida pela bondade de Deus. Essa pessoa agora vive cada dia com gratidão, determinada a andar diante de Deus com um novo senso de propósito e gratidão. Que possamos sempre lembrar e celebrar a bondade de Deus, encontrando descanso em sua fidelidade e vivendo vidas que reflitam nossa gratidão e compromisso com Ele. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Este verso destaca a fé do salmista, mesmo em momentos de grande aflição. A declaração eu criei mostra que a confiança em Deus permanece firme, apesar das circunstâncias adversas. A confissão de aflição não nega a fé, mas sim a cumprimenta, mostrando que é possível crer em Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e angústias. Em pânico, eu disse, ninguém merece confiança. Aqui o salmista revela um momento de desespero e desilusão.
Em um estado de pânico, ele sente que ninguém é confiável. Isso reflete a vulnerabilidade humana e a sensação de isolamento que muitas vezes acompanham as crises. No entanto, essa honestidade sobre seus sentimentos mostra a profundidade da experiência humana e a necessidade de confiar em Deus acima de tudo. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Esse verso expressa a gratidão do salmista por toda a bondade de Deus. Ele reconhece a magnitude das bênçãos recebidas e pondera sobre como pode retribuir a Deus. Este sentimento de gratidão leva a uma reflexão sobre a resposta adequada à bondade divina, que vai além de palavras e se manifesta em ações de devoção e serviço. Podemos usar o exemplo dado anteriormente da pessoa lutando contra uma doença grave. Em meio à dor e ao tratamento, ela mantém sua fé em Deus, mesmo quando se sente aflita e desesperada, completamente sem esperanças. Ela confessa sua fé dizendo: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflita. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflita. Em momentos de pânico, ela pode sentir que não pode confiar em ninguém, mas encontra consolo ao voltar-se para Deus. Reconhecendo a bondade de Deus, ao lhe dar força e apoio contínuo, ela se pergunta: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Sua resposta é viver uma vida de gratidão, servindo aos outros e testemunhando sobre a fidelidade de Deus. Agora considere alguém que passou por várias decepções em relacionamentos. Em um momento de crise, essa pessoa pode se sentir desamparada e dizer: ninguém merece confiança. No entanto, mesmo em meio ao desespero, ela mantém sua fé em Deus. Ela reflete sobre a bondade de Deus em sua vida, mesmo quando as pessoas falharam, e pondera sobre como pode retribuir ao Senhor. Ela decide investir em relacionamentos baseados na fé, servir na comunidade e apoiar outros que também enfrentam desilusões. O Salmo 116, do versículo 10 ao 12, meus irmãos, nos mostra então que a fé verdadeira inclui momentos de aflição e desespero. Mesmo quando sentimos que não podemos confiar em ninguém, nossa fé em Deus pode permanecer firme. A honestidade do salmista sobre suas lutas nos encoraja a sermos autênticos em nossa jornada de fé. Ao reconhecermos a bondade de Deus em nossas vidas, somos levados a considerar como podemos retribuir a Ele. Essa retribuição pode se manifestar em ações de serviço, devoção e testemunho, vivendo vidas que refletem nossa gratidão e fé. Que possamos, como o salmista, manter nossa fé mesmo em momentos de aflição e desespero, e buscar maneiras de retribuir a Deus por sua imensa bondade. Amém, meus irmãos? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Este verso simboliza um ato de adoração e celebração. O cálice da salvação representa a gratidão e a alegria pela salvação recebida. Invocar o nome do Senhor é uma expressão de reconhecimento e dependência de Deus, celebrando a sua intervenção e misericórdia. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O salmista reafirma seu compromisso de cumprir seus votos ao Senhor publicamente. Isso mostra uma fé vivida de maneira aberta e comunitária, onde os atos de devoção e gratidão são compartilhados com outros crentes. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Este verso revela o valor que Deus atribui à vida de seus servos. A morte dos fiéis é algo precioso para Deus, indicando seu cuidado e amor constante por aqueles que lhe são dedicados. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das minhas correntes. O salmista se identifica como servo de Deus, expressando humildade e devoção. Ele reconhece o livramento de Deus das suas correntes, que podem simbolizar aflições, pecados ou qualquer tipo de opressão. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o nome do Senhor. Ele se compromete a oferecer um sacrifício de gratidão, mostrando sua intenção de agradecer a Deus não apenas com palavras, mas com ações significativas. Invocar o nome do Senhor é um ato contínuo de adoração e confiança.
Cumprirei para com o Senhor todos os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu meio, ó Jerusalém. Aleluia! O salmista reafirma sua determinação de cumprir seus votos na comunidade de fé, no templo, em Jerusalém. Este compromisso público demonstra a importância da comunhão e da adoração coletiva. A palavra aleluia expressa louvor e alegria, encerrando o salmo com um forte chamado à adoração. Eu quero trazer mais alguns exemplos práticos, porque eu tenho certeza de que muitos aqui passaram ou estão passando por situações parecidas. E estes exemplos são de grande valia. Imagine alguém que passou por uma cirurgia arriscada e saiu vitorioso. Essa pessoa pode celebrar levantando o cálice da salvação em uma reunião de agradecimento com amigos e familiares. Ela compartilha seu testemunho, invocando o nome do Senhor e cumprindo os votos feitos durante o período difícil. Ao fazer isso, ela demonstra publicamente sua gratidão e fé, fortalecendo a comunidade ao seu redor. Agora, meus irmãos, considerem alguém que lutou contra um vício por muitos anos e finalmente encontrou liberdade. Esta pessoa se vê como um servo liberto das correntes que a aprisionavam. Em um culto ou reunião de recuperação, ela oferece um sacrifício de gratidão, talvez servindo ou ajudando outros que ainda estão lutando. Ela invoca o nome do Senhor constantemente, reconhecendo que sua libertação veio através da intervenção divina. Pense agora em alguém que perdeu um ente querido, mas encontrou consolo e força em Deus. Mesmo na dor, ela reconhece que a vida do falecido era preciosa para Deus. Em um memorial ou culto, ela cumpre seus votos ao Senhor, compartilhando como Deus a sustentou durante o luto. Ela continua a oferecer sacrifícios de gratidão e invocar o nome do Senhor, testemunhando que, mesmo na morte, há esperança e consolo em Deus. Amados do Senhor, este Salmo 116 nos convida a celebrar a salvação e a fidelidade de Deus com gratidão e devoção pública. Ele nos lembra da importância de reconhecer as intervenções de Deus em nossas vidas e de viver nossa fé de maneira aberta e comunitária. Os exemplos práticos mostram como podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas, seja celebrando uma vitória, superando um desafio ou encontrando consolo na perda. Que possamos, como o salmista, levantar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor com gratidão. Que nossos atos de adoração e serviço reflitam nossa devoção e gratidão a Deus, inspirando outros a fazerem o mesmo. Aleluia! Este é um salmo que nos lembra da misericórdia, da justiça, da compaixão de Deus. Vimos como o salmista, em meio à aflição, em meio ao desespero, encontrou consolo e salvação ao clamar pelo nome do Senhor. Sua gratidão e compromisso em viver uma vida de adoração e serviço nos inspiram a fazer o mesmo. Neste salmo, aprendemos que Deus está sempre atento às nossas orações, mesmo quando nos sentimos sozinhos e sem forças. Ele nos liberta, Ele nos consola, Ele nos dá um novo propósito, que possamos levar essas lições em nossos corações, confiando em Deus em todas as circunstâncias e expressando nossa gratidão através de nossos atos. Seja qual for a situação que você esteja enfrentando agora, lembre-se, Deus é fiel e sua bondade dura para sempre. Invocamos o nome do Senhor, agradecemos suas bênçãos e renovamos nosso compromisso de servi-lo com alegria. Amém, meus irmãos? Agora eu quero orar com você. Deixe o seu pedido de oração nos comentários para que eu possa orar durante toda a semana também e que outros possam fazer o mesmo. Amém? Ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, erguemos o cálice da salvação e invocamos teu santo nome com gratidão. Tu és misericordioso, justo e compassivo. Ó Deus, em momentos de aflição,
e desespero, clamamos a Ti e Tu nos ouviste e nos livraste. Reconhecemos Teu cuidado amoroso e Tua fidelidade. Agradecemos-Te pelas bênçãos em nossas vidas e pela salvação que nos ofereces. Cumpriremos nossos votos a Ti, não apenas em palavras, mas em ações, servindo a Ti e aos outros com corações gratos. Pedimos, Senhor, que olhes por nossas vidas e pelas vidas de nossos familiares. Protege-nos, guia-nos, fortalece-nos em cada passo que damos. Pedimos pela nossa nação, que ela seja conduzida por Tua sabedoria e justiça. Que haja paz, prosperidade e união entre nós. Intercedemos também pela igreja perseguida ao redor do mundo. Que nossos irmãos e irmãs, na fé, encontrem força e coragem em Ti, mesmo diante das maiores adversidades. Protege-os e dá-lhes a esperança e a paz que só Tu podes dar. Clamamos por todos os lugares que estão em crise, seja por situações políticas, conflitos ou desastres naturais. Estende Tua mão poderosa sobre essas regiões, trazendo alívio, restauração e esperança. Concede sabedoria aos líderes e coragem às pessoas afetadas, para que possam reconstruir suas vidas com dignidade e fé. Senhor, que nossa vida seja um testemunho de Tua bondade. Ajuda-nos a viver de acordo com Tua vontade, confiando em Tua providência e proclamando Teu amor a todos ao nosso redor. É em nome de Jesus, nosso Salvador, que oramos, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. Amém.